Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. O Enterro do Conde de Orgaz é a obra mais conhecida de El Greco. No lenço deste menino, o filho do pintor, lê-se a inscrição que nos mostra quem é o autor do quadro. Feito por Dominicos Theotokopoulos. Também aparece a data do nascimento do menino, 1578. Jorge Manuel mostra com o dedo que devemos olhar. Santo Agostinho e São Estevão estão prestes a depositar o corpo do suposto conde no interior do sepulcro. Santo Agostinho, o primeiro grande teólogo da Igreja, pode ser reconhecido pela mitra episcopal. São Estevão leva a casula de diácono. Os diáconos são os ajudantes durante a missa. A cena bordada na parte inferior de sua vestimenta nos lembra como morreu, apedrejado. Os dois levam o corpo do defunto, que, apesar do nome da obra, não era conde, mas senhor da vila de Orgaz. O condado foi criado mais tarde. Chamava-se Dom Gonzalo Ruiz. Morreu em 1323 e, segundo uma lenda, São Estevão e Santo Agostinho desceram do céu para enterrá-lo, como prêmio por sua grande generosidade para com a Igreja. Veste uma armadura linda, como as que se faziam em Toledo na época, cidade famosa pela fabricação de armas e onde trabalhou El Greco durante muito tempo. O quadro foi uma encomenda de André Nunes, o pároco da igreja de São Tomé, que no quadro aparece lendo o ofício fúnebre. Mas onde conseguiu dinheiro para pagar uma obra tão cara? O pároco ganhou dinheiro em um pleito aos habitantes de Orgaz, que não queriam pagar a quantia anual que seu senhor tinha decidido entregar à igreja, e o destinou a esta obra. Ao lado do pároco está um clérigo auxiliar que olha para cima com os braços abertos. No outro lado do quadro, um monge franciscano fecha o grupo de pessoas no primeiro plano. Atrás desses personagens, há uma linha compacta de destacados membros da sociedade toledana do século XVI, isto é, 2 séculos depois da morte do senhor de Orgaz. Quer dizer, o quadro foi pintado 200 anos depois da morte do protagonista principal. E também está cheio de personagens que não são da época do senhor de Orgaz, mas da época do pintor. Reconhecemos, por exemplo, a 3 nobres da Ordem de Santiago, como revelam as cruzes vermelhas que ostentam no peito. O sacerdote humanista Antônio de Covarrubias, amigo íntimo de El Greco, e o próprio pintor, que olha para nós. Com este recurso, El Greco nos advertia que era ele, o autor do quadro. Em cima desta metade terrena se eleva outra metade celestial, conhecida como Zona da Glória, que desperta a curiosidade de alguns dos personagens que estão embaixo. Um anjo situado no centro da composição une as 2 metades. Leva a alma do defunto. A alma adota a forma de um bebê, porque naquela época era assim que se representavam os mortos que iam diretamente para o céu. Acima do anjo, e formando um triângulo, se levantam a Virgem Maria, São João Batista e Cristo, vestido com um sudário branquíssimo. À direita de São João Batista podemos identificar a São Paulo, ao rei Filipe II e a São Tomás com um esquadro. A presença do monarca espanhol, que ainda não tinha morrido, entre esses santos era provavelmente um reconhecimento. Filipe II lutou muito pela unidade dos cristãos, sobretudo contra os protestantes. Ao outro lado, São Pedro, com as chaves do céu, acompanha a Virgem. Mais abaixo, 3 personagens do Antigo Testamento descansam em uma nuvem. São Davi, que toca a harpa, Moisés, que segura as tábuas dos 10 mandamentos, e Noé, que apoia a mão sobre a arca. Nós já vimos o quadro, mas querem saber o que há embaixo? Estão vendo. É a autêntica tumba do senhor de Orgaz. Obrigada, Greco, por essas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro marcado com o enterro do Conde de Orgaz na igreja de São Tomé de Toledo.